O título deste relato é Gênio na Fechadura, Momento Paralisante, Parado no Tempo e 3 da manhã. Tá? São 4 histórias, na verdade. Olá, Ana! Gostaria de compartilhar com você algumas histórias que aconteceram comigo, desde a infância até a vida adulta. É um moço que nos conta, tá? O gênio que saiu da fechadura. Olha só, gente. O primeiro caso aconteceu quando eu tinha uns 6 anos de idade, no final da década de 80. Bom, eu estava em casa assistindo TV na sala, era cedo, umas 6 ou 7 horas da manhã, e a casa ainda estava com as janelas, aquelas venezianas, fechadas. Meu pai estava dormindo e minha mãe estava na cozinha fazendo bolo. Eu estava assistindo um programa de karaokê japonês na TV aberta. Inclusive, fui pesquisar agora para ver se esse programa realmente existia. E sim, se chamava Japan Pop Show e passava na Bandeirantes. Gente, isso eu não lembro. Bom, como as janelas estavam fechadas e as lâmpadas apagadas, só tinha a luz da TV para iluminar a sala e parte do corredor. E a luz do basculante da cozinha, que era a única janela aberta. Eu lembro de ir em direção à cozinha e, ao passar pelo corredor, olhei para o quarto dos meus pais, que ficava no final desse corredor. E eu vi um ser feito de fumaça, como se estivesse saindo do buraco da fechadura da porta do quarto dos meus pais. Voltei para a sala com muito medo. Esperei alguns segundos e saí da sala novamente e fui correndo para a cozinha dizendo para minha mãe que eu tinha visto uma bruxa. Minha mãe disse que eu estava vendo coisa e que isso não existia. Depois eu voltei para a sala e não vi mais aparição nenhuma. Depois de alguns anos, eu continuei pensando naquilo. Sempre fui uma pessoa lógica e pensava que realmente era algo da minha imaginação. Ah, só um minuto, gente. Tá sem música. Vou colocar aqui rapidinho. Já coloco a música aqui para vocês. Aí. Pronto, voltando aqui, ó. Então, Vê se tem água perto do WhatsApp. Não. Bom, não. Continuando. Gente, eu tô ouvindo bem TV agora. Bom, vamos lá. Continuando aqui, então. Eu sempre fui uma pessoa lógica e pensava que realmente era algo da minha imaginação. Mas que eu vi algo, isso eu tenho certeza de ter visto. Quando criança, falei que era uma bruxa, pois eu não conhecia outros seres. Mas aquilo se parecia muito mais com um fantasma ou um gênio, um djinn, pois dava para ver um corpo humano na parte de cima. Nada muito detalhado, pois estava meio escuro, mas parecia ser feito todo de uma fumaça branca. Parecia ter um chapéu pontudo, como os de bruxas dos desenhos animados. E a parte de baixo do corpo não tinha pernas, era apenas como uma fumaça saindo da fechadura. Parecendo aqueles gênios saindo de uma lâmpada mágica, sabe? Que a parte de baixo, aquela fumacinha que sai da lâmpada. Então, o que pode ter sido aquilo? Eu não estava sonolento e mesmo com a pouca iluminação dava para ver que não era alguém que morava na minha casa. Aquilo estava flutuando e era todo branco. A uns 5 metros de mim estava. Interessante, né? Eu já teve um relato aqui de uma coisa que passava pelo buraco da fechadura, de um gato, não é um gato que saiu do buraco da fechadura? Será que mas por que ele precisaria passar pelo buraco da fechadura? Ele não conseguiria atravessar uma porta, uma parede, se fosse um espírito assim? Por que passar pelo buraco da fechadura? Alguém poderia explicar? Interessante. Outro acontecimento que ele está contando aqui, ó. Momento de paralisação. Eu tinha uns 12 anos, estava voltando, caminhando da casa dos meus avós. Ficava a uns 200 metros da casa dos meus pais.
Somente minha irmã estava junto comigo. Ela andava um pouco à minha frente e quando estávamos chegando na casa dos meus pais, as minhas pernas travaram. Eu não conseguia sair do lugar. As pernas não amoleceram, muito pelo contrário, elas ficaram como se alguém estivesse segurando-as ou como se estivessem engessadas. Eu tentei fazer força para sair do lugar, pois eu não entendi o que estava acontecendo, mas só da cintura para cima é que eu conseguia me mover. Eu gritei com a minha irmã dizendo que eu estava paralisado e ela disse: "Ah, deixa de palhaçada e anda logo." Do nada eu conseguia voltar, eu consegui voltar a me mover. Parecia até algum tipo de hipnose. Naquela época até pensei que eu pudesse ter algum problema no cérebro, pois não é nada comum travar as pernas assim. Mas isso nunca mais aconteceu comigo, por isso nunca mais dei bola para essa história. Olha só, se alguém souber explicar ou tiver algum tipo de explicação para isso, por favor, nos conte. Outro acontecimento. Parado no tempo. Eu devia ter aí uns 30 anos. Tinha saído de casa às 6 da manhã para trabalhar, como fazia todos os dias. Da minha casa até o ponto de ônibus leva uns 20 minutos caminhando. É extremamente raro eu dormir durante o dia. Isso só acontece se eu estiver na minha cama, doente, muito cansado e estiver tomando remédios que ajudem a dormir. Bom, depois que eu acordo, eu sempre fico bem alerta. Gosto de ser pontual e sempre chegava no ponto de ônibus uma meia hora antes do ônibus passar. Quando cheguei no ponto, o céu ainda estava escuro, provavelmente era inverno. Fiquei vendo os carros passando e olhei rapidamente para os meus tênis, para os meus pés, para os meus tênis, e voltei a olhar para a rua. Do nada, o céu já estava claro. Todos nós sabemos que de manhã cedo o dia vai clareando aos poucos, né? Não parte de um céu totalmente escuro para um sol mais forte. Olhei no meu relógio e já era quase 7 horas da manhã e o ônibus já estava chegando. Eu nunca cochilo, eu só consigo dormir de noite, depois de deitar na cama e esperar quase 1 hora para o sono chegar. E o meu sono é muito leve. Eu nunca tiraria um cochilo num ponto de ônibus, do lado de uma rodovia movimentada. Eu tento procurar soluções lógicas para isso, mas até hoje eu não sei como o dia pode ter clareado tão rapidamente e o tempo ter passado sem eu perceber. Ou meu cérebro deu uma travada, ou eu fui abduzido e deixado no mesmo lugar. Faz 12 anos que sempre pego o ônibus no mesmo lugar e no mesmo horário e nunca aconteceu isso novamente. Se eu fosse meio sonolento ou distraído, isso se explicaria facilmente, mas se eu fosse assim, provavelmente já teria ocorrido mais vezes o mesmo fato. Gente, então, e deixa eu falar para vocês aqui que o Matheus um dia também acordou e aí o relógio despertou. De repente, sei lá, ele saiu do quarto falando: "Nossa, fui abduzido." Falei: "O que aconteceu?" Ele falou que o relógio despertou e ele disse que não dormiu, que ele só aguardou, esperou um pouquinho ali, não sei o que, sabe? E 40 minutos se passaram assim. E aí ele se atrasou todo, mas ele não sabe explicar. Ele ficou falando: "Gente, o que aconteceu?" Porque eu pisquei e de repente o tempo passou, já era tal hora, sabe? E aí eu falei: será que você sofreu um lapso do tempo? E eu também já contei aqui que uma vez eu tava com muita dor de cabeça, bem forte, eu fui deitar um pouco e era tipo 00:30, 00:40 no máximo, porque eu olhei no relógio antes de deitar e era por aí, entre 00:30 e 00:40, meia-noite. E eu pedi pro Matheus ficar com as crianças lá, pra eu ficar fechada no quarto escuro um pouco. E com a dor de cabeça que tava assim, tomei um remédio, né? Um remédio básico pra dor de cabeça, nada muito forte ou nada assim. E fiquei aguardando passar, sabe? Aquela coisa, você vira pra um lado, aí você vira pro outro.
ia escutando as crianças brincando lá, passando no corredor, não sei o que lá. E ali, consciente o tempo todo. Aí a hora que a dor de cabeça começou a aliviar, sabe? Que eu achei um ponto assim, que eu virei assim, acomodei. E aí começou a aliviar. De repente o Matheus entra no quarto. E eu ainda pensei, falei, puxa vida, agora que eu vou relaxar, ele entra no quarto. Aí ele entrou, eu falei, oi, não sei o que. Ele falou, 2 da manhã já. Falei, como assim? Gente, eu juro, na minha percepção de tempo, eu não fiquei 40 minutos dentro do quarto, virando pra lá e pra cá. Eu não dormi. Ele falou, você dormiu? Eu não dormi, eu não apaguei em nenhum momento. E de repente, como que era 2 horas da manhã? Eu fiquei também assim, falei, não, será que aconteceu comigo? Então, mais alguém aí já teve essa percepção de lapso de tempo, de perder um tempo sem se tocar disso, sem... como aconteceu com ele aqui? Conta pra gente. Próximo acontecimento e último. Nunca assisto filme Contatos de Quarto Grau às 3 da manhã. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha na época desse ocorrido, provavelmente uns 33 anos. Eu morava somente com a minha esposa. Eu morava somente com a minha ex-esposa nessa época. E tínhamos um cachorro vira-latas. Comecei a ter problemas com insônia, pois sempre às 3 da manhã eu acordava meio assustado. Era muito estranho, pois eu dormia bem até às 3 horas e do nada acordava e olhava no meu relógio de pulso que ficava na mesa da cabeceira e era exatamente 3 da manhã. Nunca era 2h59 ou 3h01. Isso me deixava pensativo, era exatamente 3 da manhã. Por que acordar alerta e sem sono nenhum? Isso me deixava pensativo. Por que acordar alerta e sem sono nenhum exatamente às 3 da manhã? Hoje em dia se fala muito no horário das 3 da manhã. Fizeram vários vídeos no YouTube sobre isso, mas naquela época, para mim, era como um horário normal. Eu nunca tinha ouvido falar que às 3 da manhã era a hora do demônio ou algo parecido. Raramente eu conseguia voltar a dormir depois de acordar. Eu acordava, olhava no relógio e ficava pensando no porquê de acordar exatamente no mesmo horário todos os dias. Normalmente eu acordava às 5 da manhã com o barulho do despertador, mas passei a acordar às 3 e isso me deixava chateado. Isso me manteve por umas 2 semanas. Isso se manteve por umas 2 semanas, até que num belo dia resolvi assistir o filme Contatos de Quarto Grau. Sem dar spoilers, mas o filme, que no início diz ser baseado em fatos, conta a história de uma comunidade no Alasca, onde algumas pessoas relataram para uma psicóloga que estavam acordando às 3 da manhã. E muitas pessoas estavam desaparecendo daquela cidade. Eu fiquei com aquele filme na cabeça e naquela noite acordei exatamente às 3 da manhã. Alguns minutos depois, eu vi uma luz forte na janela do quarto. Levantei para ver se eu conseguia ver alguma coisa entre as frestas da veneziana e não vi nada. O muro do meu terreno tem uns 2 metros de altura. Pela posição da janela, fica muito difícil de ter sido o farol de um carro. E não tinha ouvido nenhum barulho também. Eu moro no interior, no final de uma rua sem saída. É raro ter carros de noite. E qualquer carro que apareça, o meu cachorro fica latindo e ele estava calado. Eu também não tomava nenhum medicamento que pudesse me dar alucinações. Depois disso, passei a ficar com mais medo desse horário. Pensei até que eu estava ficando maluco. Fui pesquisar melhor a história do filme que eu assisti e isso me aliviou um pouco. Com o tempo, meu sono voltou ao normal, mas eu fiquei acordando pelo menos um mês inteiro, no mesmo horário, naquela época. Isso foi coincidência? Meu relógio biológico me acordava exatamente às 3 da manhã, todos os dias. Será que era o meu relógio biológico? Ou será que pode ser alguma outra coisa? Muito sucesso para vocês, um forte abraço. Beijo para você, muito obrigada. Vá saber, não... Não sei, mas teve uma época que eu também acordava às 3, era assim também.
Não que fosse muito sem sono, mas era sem motivo algum. Tipo, pá, eu acordava. Tanto que teve uns momentos, mas eu não tinha medo, nada. E que alguns momentos que eu acordava e eu já falava, quer ver? É 3 da manhã. Só vou olhar no relógio pra confirmar. Olhava e era 3. Mas não era sempre exatamente. Às vezes era 3:01, né? 2:59, 3:03, 3:02, sabe? Era sempre ali por volta das 3. Até que chega uma hora que você começa a ficar meio, né? Tipo, será que deu alguma coisa aí, né? Por qual motivo? Outras pessoas falam assim, se você acorda, não precisa ser exatamente às 3 da manhã, mas sem motivo, ainda mais se isso é recorrente, em algum horário de madrugada, faz uma oração, né? Não custa. Falam que às vezes você pode estar sendo acordado justamente para isso, né? Bom, então deixa eu dar beijinho aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.